Olá, meus alunos da primeira série, que é o professor Gabriel, e vamos dar início a mais um assunto. Agora nós vamos mudar o capítulo, tá? Nós continuamos no mesmo volume do livro, volume 2, mas agora mudamos para o capítulo 5. Aí esse assunto se encontra da página 31 até a 36, que é o quê? Agora vamos dar início ao estudo da função quadrática, tá? Também conhecida como função do segundo grau. Então, a princípio, né, esse vídeo aqui nós vamos apenas falar sobre a definição da função quadrática. Então, olha só, pela definição, toda função f de números reais em reais é denominada função do segundo grau quando puder ser escrita nessa forma aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde esse a, esse b e esse c são chamados de coeficientes, tá? Então, ó, o a e o b e o c pertencem aos números reais, ou seja, o a e o b e o c, que são esses coeficientes da minha função, pode ser qualquer número real, ou seja, pode ser número negativo, pode ser número positivo, pode ser fração, pode ser número com vírgula, pode ser todo tipo de número, certo? É qualquer número real, tá bom? E detalhe, ó, muito importante, o a precisa ser diferente de zero. Se o a não for diferente de zero, não é uma função do segundo grau. Porque imagina aqui, ó, aqui está a forma da função do segundo grau, que é essa daqui, ó, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Imagina se esse a fosse zero. Eu pego esse zero, eu multiplico por x ao quadrado, eu cancelo essa parcela aqui, ó. Então sobra só o quê? Bx mais c, ou seja, se torna uma função de primeiro grau. Então deixa de ser do segundo grau. Então por esse motivo o a não pode ser zero, tá bom? O termo que multiplica o x ao quadrado jamais pode ser zero, porque senão ela deixa de ser a função do segundo grau. E como aqui o estudo é da função quadrática, ou seja, do segundo grau, nós não podemos utilizar o a, não pode, né? Utilizar o a sendo zero, ou seja, é proibido, porque senão não faz sentido esse estudo. O coeficiente b e o coeficiente c, aqui não foi citados que eles podem ser igual a zero, ou seja, aqui só diz que apenas o a. Ah, então quer dizer que o b e o c pode ser igual a zero? Pode sim, existem funções onde o b e o c vale zero, só existe coeficiente a diferente de zero, não tem problema, tá bom? Aqui quem não pode, o único coeficiente que não pode ser igual a zero é apenas o a, tá bom? Aí quando a função só tem, por exemplo, o coeficiente o a e o b e o c ele vale zero, aí a gente diz que ela é incompleta, tá? Quando ela tá toda nessa estrutura aqui, ó, tem o coeficiente a, o b e o c, todos eles diferentes de zero, a gente diz que é uma função na forma completa. Tá? Quando o b e o c, ou um dos dois, ou então o b e o c, os dois é zero e só tem o a, aí ela é chamada de função incompleta, função quadrática incompleta. Vamos lá, vamos para o primeiro exemplo aqui, que nós vamos apenas identificar os coeficientes. Agora presta atenção no que eu vou te falar. Olha só, o coeficiente a é o número que está acompanhando o x ao quadrado, tá bom? É o que acompanha o x ao quadrado. Ah, mas e se esse x ao quadrado estiver lá no final? Então quer dizer que o a vai estar no final. Presta atenção no que eu estou te dizendo. O a é o termo que está o quê? Multiplicando o x ao quadrado. Tá bom? O b é o termo que está multiplicando o x elevado a 1. No caso aqui não tem nada aqui, sim, mas a gente sabe que existe um aqui, tá? Mas quando é 1 não precisa aparecer. O b é o termo, ou o número que está multiplicando o x. E o c é um número que não multiplica ninguém, é um número sozinho, tá bom? Então, o número que está junto com o x ao quadrado é o coeficiente a. O número que está junto só com o x é o coeficiente b. E o número que não tem x nele é o c. Sabe por quê? Porque se eu pegar o x ao quadrado e jogar para o final, aí tem pessoas que acham que, por exemplo, eu pego o c e jogo aqui no começo, vai pensar que o a é o valor do c. Não é não. O a você vai procurar, se tiver isso aqui, ó, se estiver nesta organização aqui, tranquilo. Esse primeiro aqui é o a, o segundo é o b, o terceiro é o c. Mas imagina isso aqui embaralhado, bagunçado, com posições diferentes. Você vai ter que procurar quem? Quem é o x ao quadrado. Aí você sabe que o a está ali, tá bom? Vamos lá, ó, vamos na prática aqui que vocês vão entender. 2x aqui, ó, nós vamos apenas identificar os coeficientes de cada uma dessas funções do segundo grau, funções de segundo grau aqui, ó, ou função quadrática. Olha só, quem é o a, o coeficiente a nessa minha função? É o 2. Por quê? Porque eu tenho o 2 multiplicando o x ao quadrado. E detalhe, o a não é 2x ao quadrado. O a é apenas o número multiplicando o x ao quadrado. O x ao quadrado não faz parte do coeficiente a. O coeficiente a é um número apenas, tá bom? X ao quadrado não faz parte do coeficiente a.
Apenas o x ao quadrado está indicando para você que o a está ali. Quem está multiplicando o x ao quadrado, então é o 2, tá? Aqui, o x aqui, tá vendo? Então quer dizer que esse termo aqui que multiplica o x é o b. Quem está multiplicando o x? Olha o sinal de menos aqui, então menos 3. Aqui no 2 não tem sinal, quer dizer que é positivo. Quando é positivo, não tem necessidade da gente colocar, né? Mais 2, né? Não tem necessidade. Então, agora quando é negativo, sim. Aí há uma necessidade de aparecer o sinal, porque tem que indicar que ele é positivo. Então, nesse caso, tem um menos antes do 3. Então, quem está multiplicando o x é o menos 3. Então, ó, quem é o coeficiente b? Menos 3. Então o b é menos 3x? Não, o b é só o menos 3. Como eu disse, é o termo que multiplica o x. O x não faz parte do b. Assim como o x ao quadrado não faz parte dele, tá? Então, quem é o coeficiente b? Menos 3. E o coeficiente c é o número que está sozinho, sem x. Pronto, 7. Tá aqui, tá? b, x ao quadrado, f de x, ou seja, a função de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, tá? Quem está multiplicando x ao quadrado aqui? Não está aparecendo. Não está, mas significa que tem o número 1 multiplicando, porque se o x ao quadrado apareceu, quanto x ao quadrado eu tenho aqui? 1. Tem 1 multiplicando ele. Aqui em cima, quanto x ao quadrado eu tenho aqui? 2, porque o 2 está multiplicando ele, né? Quando não tem nada, tem 1. Não vai pensar que quando não tem nada é o 0, não, porque se for 0, você tem que lembrar que não existe isso aqui, ó, vai zerar. Então, quando não tem nada, tem o número 1, certo? 1 multiplicando alguma coisa, é ela mesma. Quanto que é 1 vezes 5? É o próprio 5. Quanto que é 1 vezes 7? É o próprio 7. Agora, quanto que é 2 vezes 5? Aí faz aquilo virar 10, né? Então, aqui, 2 vezes x ao quadrado é o x ao quadrado 2 vezes. Agora, aqui, o x ao quadrado uma única vez é ela vezes 1. Então, quando é vezes 1, não muda nada, por isso que esse 1 não aparece. Mas você tem que lembrar que tem 1 multiplicando aqui, caso necessário, para identificar o coeficiente. Então, no caso aqui, o coeficiente vale 1, tá? Então, aqui, ó, o coeficiente A vale 1. O termo que tem x, está multiplicando x, é o menos 5. Ó, então, o b vale menos 5. E o número sozinho, 6. Então, o coeficiente c vale 6. C, f de x igual a x ao quadrado menos 4x. Está vendo que aqui está faltando alguma coisa? É quando a sua função ela é incompleta, tá? Essas duas aqui que nós já fizemos aqui é na forma completa. Essa daqui é na forma incompleta. Então, olha só. Tem um x ao quadrado, não tem? Quem está multiplicando ele? Não tem ninguém? Então, tem 1. Então, o coeficiente A vale 1. Menos 4x, tem o menos 4 multiplicando x, então o b vale menos 4. Cadê o c? Não apareceu, quer dizer que ele é 0, então o c vale 0. Tá? Nesse aqui, ó, olha só, cuidado porque aqui eu tenho uma fração, tá? Então, ó, eu tenho 1 multiplicando x quadrado aqui sobre 2, então aqui vai ser, ó, menos 1 sobre 2. Quem está multiplicando x ao quadrado? Menos 1 sobre 2, então, ó, o a vale menos 1 sobre 2. Cadê o b? Tem algum termo aqui com x? Não tem, então o b vale 0. E tem um número sozinho, é o C. Tá vendo? Nesse caso aqui, no caso B, ou melhor, na letra C, não apareceu o coeficiente C. Então, o C vale 0. Na letra D, não apareceu o coeficiente B. Então, agora aqui o B que vale 0. Tá bom? Olha só, existem situações, como nesse exemplo 2 aqui, que aparece dessa forma a função, ou seja, a função, quando ela está nessa estrutura aqui, ó, tem, ó, por exemplo, ó, AX ao quadrado mais bx, mas você está vendo que eu tenho um único termo multiplicando x ao quadrado, um único termo aqui multiplicando x e um único termo sozinho. Quando isso acontece, está vendo que eles estão separados por sinais de mais e de menos? Quando isso acontece, a gente diz que ele está na forma reduzida, tá? Então, para você identificar uma função, se ela é do primeiro, do segundo, o grau que for, você precisa primeiramente escrever ela na forma reduzida, que é o quê? Olha só, deixa eu apagar essas setinhas que eu coloquei em cima, olha só. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é na forma reduzida? Não, olha só, tem uma multiplicação aqui, tem outra aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Resolver isso aqui primeiro, transformar isso primeiramente para a forma reduzida, para depois eu identificar se é uma função de primeiro, do segundo, terceiro grau, certo? Então, vamos lá, eu vou fazer aqui, ó. Como aqui é uma multiplicação, ó, eu tenho, ó, x multiplicado por x menos 1, que multiplica x menos 2. A multiplicação eu posso fazer assim, eu posso multiplicar esse primeiro vezes o segundo aqui todo, pego o resultado disso e multiplico pelo terceiro aqui. Pronto, então eu vou resolver, olha só, vou pegar o primeiro, ó. Fazer um chuveirinho aqui, um distributivo, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1 vai dar menos x. Quer dizer, o resultado disso aqui deu x ao quadrado menos x, mas só porque eu preciso multiplicar por essa outra parte aqui. Então, agora eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó. X ao quadrado vezes x vai dar x elevado a 3. X ao quadrado vezes menos 2 vai dar menos 2x ao quadrado. Menos x vezes x vai dar menos x ao quadrado. E menos x vezes menos 2 vai dar mais 2x. Pronto, agora eu vou, ó, simplesmente reduzir isso aqui
somando os termos aqui semelhantes, né? Nesse caso aqui, ó, x ao quadrado com x ao quadrado eu posso somar, então vai ficar, ó, f de x é igual, ó, x elevado a 3, só tem esse, então coloco ele, menos 2x ao quadrado, menos x ao quadrado vai ficar menos 3x ao quadrado, mais 2x. Pronto, olha como que essa minha função ficou. Agora, aqui sim está na forma reduzida, onde eu tenho apenas um termo elevado a 3, x elevado a 3, apenas um termo x elevado a 2 e apenas um termo x elevado a 1, e aqui não tem mais nada. Mas o que me interessa aqui é o maior grau. Qual o maior grau do x? O 3. Então essa função aqui não é do segundo grau, ela é do terceiro grau. Tá? Certo? E tem pessoas que olham aqui e pensam, nossa, mas só tem x elevado a 1, então quer dizer que ela é do primeiro grau. Não, você precisa resolver ela primeiro e transformar ela para a forma reduzida. Olha só. Para quem não imaginaria que essa função se tornaria do terceiro, que ela é uma função do terceiro grau, depois que você resolve, olha só, deve ter enganado bastante aí, né? Mas olha só, uma função de terceiro grau, tá? Vamos para a próxima aqui, ó. Deixa eu apagar aqui também, esse distributivo aqui, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Olha só, eu tenho, ó, f de x igual a 3x que multiplica x menos 1. Preciso, ó, fazer uma distributiva aqui, né? Um chuveirinho, né? Ó, então vamos lá. 3x vezes x vai dar 3x ao quadrado. 3x vezes menos 1, menos 3x. Pronto. Né? Não tem como eu fazer aqui mais nada. Pronto, acabou. Ela já está na forma reduzida. Olha só o que virou. Essa sim é uma função do segundo grau. Agora eu transformei ela para a forma reduzida. Ficou uma função incompleta, mas não tem problema. O que me interessa é o maior grau do x. Nesse caso, o maior grau aqui, ó, 2, aqui é 1. Né? O que me interessa é o maior. Se o maior é 2, quer dizer que ela é do segundo grau. Exemplo 3. Nesse exemplo 3 aqui, ó, olha só. Qual o valor de m para que a função f de x igual a 2m mais 4 vezes x ao quadrado menos 5x mais 17 seja uma função do segundo grau? Qual é o único critério para que a função seja do segundo grau? Dentre os coeficientes a, b e c, precisa que o a seja maior do que 0. E o b e o c? Não importa. O b e o c pode ser 0, pode ser diferente de 0, pode ser o número que for. Ela continua sendo segundo grau. Agora, o único que não pode, o único critério que você tem que observar é o coeficiente a. Ele precisa ser maior do que 0. Certo? Ou melhor, tá errado aqui, ó, maior do que 0 não. Diferente de 0, né? Porque ele pode ser negativo também. Tá bom? Então vamos lá, corrija aí. Então, ó, precisa que o a seja diferente de 0, tá? Então aqui eu vou ter que modificar esse sinal aqui, ó, diferente, aqui também diferente, aqui também, e aqui. Então olha só, eu preciso que o a seja diferente de 0, tá bom? Ele pode ser menor do que 0 também, pode ser negativo, e pode ser positivo também, só não pode ser igual a 0. Então ele precisa ser diferente de 0, aí sim eu tenho uma função de segundo grau. Então vamos lá. Tá vendo aqui, ó, quem que tá multiplicando o x ao quadrado? 2m mais 4. Então, vou pegar isso aqui tudo, 2m mais 4, e dizer o quê? Que precisa ser diferente de 0. Pronto, agora eu resolvo, certo? Isso aqui é uma inequação, por quê? Porque não é igualdade, é uma desigualdade, tá? Então, vai ficar, ó, 2m mais 4 diferente de 0. Isso aqui, ó, 2m mais 4 precisa ser diferente de 0. Então, ó, jogo o 4 para ele, fica negativo. Então, o 2m precisa ser diferente de menos 4. Tá bom? Então, ó, agora eu passo 2 dividindo, vai ficar o quê? M diferente de menos 4 sobre 2. Então, o M precisa ser diferente de quem? De menos 2. O M pode ser qualquer valor, menos esse daqui, menos 2. Por quê? Porque se for menos 2, eu vou zerar essa parcela aqui, ó. Aí deixa de ser uma função de segundo grau. Quer ver só? 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Menos 4 mais 4 vai dar 0. Vai ficar 0x ao quadrado, tá vendo? Então, dessa forma, você descobre o único termo que essa função não pode, que o m não pode ser, para que essa função seja do segundo grau.